publicações científicas e psicanálise do outro lado. E aí você tem ciência, a definição de ciência, a definição de amor. Cara, é incrível. Eu vi, assim, porra, eu tenho uma coisa em comum com o Gregório. Eu fiz letras. Não é só isso que eu tenho em comum, eu tenho um monte de coisa em comum. Um monte de coisa em comum. Inclusive tratamentos experimentais muito bons com ervas sagradas. Faz muito bem. Inclusive, é bom para a psique humana. Inclusive, se vem fazendo muito estudo científico acerca disso. Além da psicanálise. Mas para além da psicanálise, que quando eu vejo o debate, eu analiso assim, a galera tem uma confusão com a episteme das coisas. Episteme. Daí vem a palavra epistemologia. São teorias do conhecimento. Então, as diversas teorias, as diversas epistemes. Então, assim, a galera fala, por exemplo, estão me chamando de positivista. No fim das contas, é o seguinte: positivismo pode designar qualquer coisa. Positivismo. Existe o positivismo científico, né? E as pessoas dizem, não sei o quê, porque positivismo científico, popperianismo, e por outro lado, existe o juspositivismo. Sabia que existe o juspositivismo? O juspositivismo, inclusive, é o direito posto atual, é a prática jurídica hoje, atual, é juspositivista, que é um contraponto ao jusnaturalismo, tal, embora a gente ainda carregue, que assim, o jusnaturalismo acaba em Kant e o juspositivismo nasce, o naturalismo, falei naturalismo, e o juspositivismo nasce em Hegel, com a dialética hegeliana, não sei o que tal, que depois vai, o processo dialético vai sendo desenvolvido, sobretudo em Marx, no Capital, e obras complexas, que não tratam só de um campo, mas tratam de diversos campos, o qual, inclusive, o próprio Marx chamou de socialismo científico, para não confundir com o socialismo que já existia antes de Marx. Marx não inventou socialismo, galera, nem comunismo. O comunismo, por exemplo, é uma ideia que vem de Platão, de Platão. Platão já falava, já existia o conceito, depois mais bem desenvolvido por Aristóteles, sobre a politeia, que seria essa... O livro, inclusive, A República, que eu recomendo muito para as pessoas começarem enfim, comece pelo começo, as coisas. Se bem que isso não é bem o começo, né? Isso não é bem o começo. A gente tem como começo. Mas A República, na verdade, tem gente que diz que devia ser da justiça. Porque é um livro que trata da justiça. Inclusive, o livro 7 aqui, essa edição é muito boa, tradução, tem muita nota de rodapé, explicação, essas coisas. Capítulo 7 é a alegoria da caverna, que todo mundo usa para tudo, é impressionante. E eu achei impressionante, o mais impressionante, eu vou... Zé dos Preá, o que você acha? Eu falo que, assim, eu tenho muita coisa em comum com o Greg. Muita coisa em comum. Não dá. E outra coisa, eu gosto de psicanálise, eu gosto de Freud, leio, inclusive, velho, tem muita gente que está falando nesse meio todo, tal, que não tem a menor ideia, por exemplo, das coisas mais elementares da psicanálise, que requer uma aplicação que não pode ser colocada enquadrada numa episteme, por exemplo, uma episteme, porque é uma episteme, apesar de não poder ser definido como ciência, né? No sentido mais duro, vamos chamar de uma maneira simplista, de que as ciências duras, né, ciências duras, a física e tudo mais, não consideram
e as ciências da mente, algumas também, as ciências da mente, como as neurociências e tudo mais. Então existe um debate que não vai acabar, e não é um filosofagem fluência. Não, nunca diga. Foi um filosofagem fluência que me falou. Nem diga. Foi um humorista que falou. Porque senão você vai estar na síndrome de Ciro Gomes, daqui a pouco vão estar debatendo com Gregório do Vivier, por que você estava defendendo como se fosse uma religião a psicanálise. Talvez o cara faça psicanálise, mas bem, ou não. Enfim, eu não faço psicanálise. Eu leio sobre psicanálise, não faço. O meu tratamento é muito melhor, muito mais, a psique humana fica muito mais aguçada, muito mais apurada, e traz mais insights também. Talvez você seja meu analista e não esteja sabendo, será? Será que eu faço análise pelo comentário? É uma nova forma, né? Enfim, aqui, filosofia de tudo. É como eu disse, não acredite num filosofagem de influência assim, dizer assim, foi um filosofagem de influência que me falou no YouTube, ou então assim, foi um canal de física tal que eu aprendi. Não, nunca diga isso. Nunca diga. E nunca questione, por exemplo, alguém que fez letras, porque linguística, filosofia da linguagem é um negócio que... Acunha na vinheta, Zé do Espreia, vai. Acunha na vinheta. Audio Jungle. E se você ainda não é inscrito, não é inscrito no canal, tá esperando o que, mamita? Tá esperando o que, papito? Tá esperando o que, mamitas, papitos e papitas? Clica no pitoco de se inscrever, balance o badalo para receber as notificações e clica na descrição, porque sempre eu vou apontando você para direções de tudo que é direção. Às vezes eu dou dica de leitura, às vezes eu fico meio sob suspeita, assim, a Amazon, essa coisa do ambiente, do meio ambiente, não sei o que, será que eu indico muitos livros ou indico que você vá no sebo da sua cidade? Eu posso, né? Eu acho que eu posso falar da Amazon. Falar mal e indicar ao mesmo tempo. Isso é uma contradição numa pessoa só. Imagina assim a relação intersubjetiva. Porque a psicanálise trata dessas coisas. Tudo isso. Tudo isso. A psicanálise é uma coisa que só entendendo a estrutura da psicanálise, que ela não parte só de Freud, e assim, a realização do desejo que se transforma num outro... Enfim, é um processo muito complexo para você chegar e dizer assim que é igual a constelação, botar no mesmo balaio de constelação familiar, de tarô, de búzios. Alguém diz, por exemplo, que religião é pseudociência. Religião é pseudociência, em algum aspecto. Porque, assim, a religião, ela arroga para si toda a ciência. Embora não afirme ter caráter científico e separe as coisas, então, de alguma maneira, todo mundo quer ser cientista, cara. Todo mundo quer ser cientista. O psicanalista, ele tem uma tradição de estudos e tudo mais, aquela coisa toda, então ele não vai chegar e dizer assim, o cara fez um cursinho lá de constelação familiar, não sei o quê, na internet, e é a mesma coisa de psicanálise, tipo, assim, sabe? Igual, não, todos dois dizem que... Quer dizer, o psicanalista é mais honesto. O outro diz que é cientista. O que não é a constelação familiar. Enfim, o cara do tarô, o cara, assim, búzios, e não sei o que tal. Aí, no fim das contas, você faz a vibração, não sei o que, e diz que é cientista. E aí falam dos erros. Eu vi um negócio aí dizendo os 9 erros do vídeo de um humorista. É a síndrome do Ciro Gomes. Então vai debater com ele sobre os erros.
erros de gravação, erros de cena, tipo erro de roteiro, erro de humor, erro... Que tipo de erro? O que é erro? Vamos à palavra erro. É preciso uma complexidade linguística para poder eu ser claro no que eu estou querendo exprimir, como ideia, como conceito. E a filosofia, por exemplo, ela determina um monte de coisa e as pessoas não param para pensar que a filosofia não é uma coisa que existe assim materialmente, mas as pessoas se apegam ao conceito de um determinado pensador, como Karl Popper, por exemplo, e tratam como de uma forma religiosa. Não é só o psicanalista que trata a psicanálise de uma forma religiosa quando ele se apega à teoria enfim, aí eu não vou falar em teoria e vou classificar o que é teoria para cada campo e tudo mais. Não cabe a um filosofar de fluência fazer esse tipo de separação. O que cabe a um filosofar de fluência é dizer que todo mundo vai puxar a sardinha para o seu lado. Então, assim, o filosofar de fluência, ele viu que Greg News está em alta. Então, tipo, eu gosto do Greg News e eu gosto de Gregório do Vivier. E se eu não sei se ele faz psicanálise, mas algum tratamento em comum nós temos. Ervas sagradas. E esse sagrado é sagrado mesmo. É sagrado. É sagrado. E aí, agora? Eu não estou alegando que seja científico, eu estou alegando que seja sagrado. E cura. Cura a mente, cura a psique e tudo mais. Porque aí a pessoa chega e diz assim, é possível medir o amor. É possível medir o amor. Se você está dizendo que aquela demência, desculpe se você for adolescente, se você é adolescente, bom, então saiba que é um truque do seu cérebro. Essa coisa passa, tipo, tem duração, tem prazo de validade. Essa, assim, os cientistas é que chamam de demência, dizem, inclusive, neurocientistas da internet aqui, inclusive, não vou citar nomes, dizem, um em particular mesmo, eu ouvi, muito famoso, um neurocientista da internet, do YouTube, e diz que paixão, essa coisa que a gente sente, né, é demência, é um tipo de demência. Então, se você está dizendo que essa demência é amor, então você que tem mais de 20 anos de casado, como eu, por exemplo, jamais vai poder dizer para sua esposa, eu te amo, nunca diga isso. Porque já passou essa coisa, você não tem mais, seu cérebro não produz mais aquilo. E aí? Vai deixar de dizer eu te amo para a mulher? Chega assim, ó, não te amo mais não, viu? Porque o efeito da química, que é mensurável, que é o amor no caso, acabou, esgotou, já não tem mais. Tá? E não surge nada novo, né? Assim, a neuroplasticidade pode trazer algo novo, né? Uma nova definição do que seja amor. Aí lascou tudo, porque como é que vai medir a nova definição? É porque todo mundo pensa em amor, já pensa em Eros, pensa em Platão. Vê como vocês são platônicos, cara. Todos. Greg News, quem defende a psicologia, quem defende uma ideia assim, com unhas e dentes, sabe? Quem defende assim, tudo, qualquer coisa que seja com unhas e dentes. Olha como você é platônico, utópico, comunista, e nem é marxista. Mas assim, a politeia, sabe, a república, a coisa pública, né, ideal, onde o sábio tem, né, o sábio, ele tem uma liberdade, e não
precisar dizer que é sábio, porque aliás, nem poder dizer. É um paradoxo, porque se ele diz que é, ele não é. A não ser que ele seja tão sábio que seja acima, enfim, seja Deus. Se ele não for Deus, ele não pode dizer. O filósofo é a mesma coisa. Ele vai tomar o lugar de Sócrates se ele disser que é filósofo hoje em dia. Filósofo não se auto-intitula filósofo, não. Geralmente não. Alguns ainda, enfim, acreditam nessa deusa filosofia. E depois dizem que são céticos. Sabe, impressionante. Todo mundo diz que é cético, mas tem sempre sua caixinha que se defende com unhas e dentes. O que é que eu preciso defender com unhas e dentes? Nada, cara. Não defenda com unhas e dentes, nada. Tipo, fique só na torcida, vendo assim, oh, eu tô aqui manifestando uma forma psicodinâmica sem roteiro a partir de um bafafá que se fez, uma espécie de se a psicanálise é válida, se a psicanálise está em xeque. Isso não está em xeque. Nem a psicanálise está em xeque, nem aliás, Michele está em xeque. Michele está em xeque, mas a psicanálise não. Enfim, um monte de gente está em xeque, principalmente quem lida com joias. Quem lida com joias está em xeque mesmo. Tá? Mas o justpositivismo tem uma certa ligaçãozinha com o que veio a ser, se você for analisar de uma maneira... É porque eu teria que colocar um dicionário aqui de juridiquês, de filosofês, de psicanalisês, e aí eu tenho muito pouco, confesso. Além dos termos científicos, né? Porque você tem quebras na filosofia da ciência, você tem quebras na filosofia da linguagem, você tem quebra de tudo que é filosofia, e aí a galera quer defender alguma coisa e junta, fazem lives e não sei mais o que e tal. Eu disse, a onda agora é falar de psicanálise. Eu fiz um vídeo sobre psicanálise, assim, só que eu gosto muito de usar efeitos especiais, e nesse eu não estou usando, eu estou fazendo do jeito que todo mundo está fazendo, falando, né? Estou fazendo uma espécie de análise aqui. Você queira ou não. Se você quiser ouvir, porque o processo de ouvir e o processo de perguntar fazem parte da análise. Eu tô vendo um só analista, eu não tô vendo você, eu tô me vendo. Mas, enfim, eu sei que alguém está me vendo. Será que alguém está me vendo? Não sei. Sei que a síndrome do Ciro Gomes pegou em todo mundo. Agora deram para pegar. Todo Greg News tem uma. Eu vou aproveitar, porque parece que, principalmente Henri Bugalho gostou, né? Tem dado view, eu acho, falar de Greg News. Então eu disse, eu vou defender o cabo que é gente boa, gosto das coisas dele, eu vou defender, sem precisar ficar defendendo, sabe? Só porque eu fiz letras. Não tudo como ele. Fiz 75% letras e 51,4% filosofia. E tô com o nome sujo, porque tô devendo a faculdade. Não pude pagar, fazer o quê? Aí não deu para continuar. Eu tenho prioridades, outras prioridades, então, enfim. Cada um sabe até onde pode pagar ou não o que faz, né? Até onde pode bancar ou não nesse mundo justpositivista, neoliberal, capitalista
que fica discutindo se é ciência ou não psicanálise. Faz uma análise, cara, é bom, é sério, faz bem, faz muito bem. Se você não gosta de ervas sagradas.